Hoje um programa aqui, ó. Mulherada mostrando a que veio. E é isso aí, eu gosto assim mesmo. Mulheres com opiniões. Esse negócio de ficar em cima do muro, né, dona Juliana? Não dá. Não dá. Não pode, não deve ficar, né, seu Brocanelli? Tudo bem? O senhor Totalmente tá apoiado. Tranquilo, né? Tô tranquilo, correndo pra lá, correndo pra cá. Já estamos com a nossa convidada? Fique à vontade pra chamar. É ela mesmo? Ela mesma. Rapaz. É a mulher. Oi? A mulher. A mulher. Ana Paula Oliveira, ex-árbitra de futebol da Federação Paulista de Futebol. A partir de 2014, voltou às atividades técnicas da arbitragem, ocupando inicialmente as funções de diretora secretária da Escola Nacional de Arbitragem de Futebol e atualmente ocupa as funções de coordenação na mesma instituição da CBF, fazendo o papel de instrutora de árbitros. Ana Paula Oliveira, tudo bem com a amiga? Muito obrigado por atender a equipe de esportes da Trianon. A primeira pergunta eu acho que você já deve ter escutado nesse período de 17 dias, acho que umas 100 vezes, né? O que você está achando do VAR? Boa noite. Boa noite, Daniel. Obrigado. É um prazer imenso falando com vocês novamente. Eu achei que foi um sucesso essa primeira fase do VAR. Eu acho que há pontos a serem melhorados, mas é uma tecnologia que veio para ficar. Se formos analisar o número de pênaltis marcados, com o auxílio do VAR foi superior e nenhuma outra Copa teve tantos pênaltis marcados como nesta Copa. Então acredito que já ajudou aí. Há ajustes a serem feitos, eu entendo que isso faz parte também do processo, né, do novo, mas gosto, tanto que estou aqui em Águas de Lindóia, estou com o David Heller, que foi o responsável pela implantação do VAR no mundo, realizando o curso, né, para os nossos árbitros, porque a intenção é que em breve a Confederação Brasileira de Futebol coloque essa tecnologia em prática em suas competições. Você falou que usou por 2 vezes a palavra adaptação, né? O que você acha que tem que ser melhorado a priori assim o VAR para você, Ana Paula, por favor? Eu entendo que assim, analisando o que a gente viu na Copa do Mundo, definir muito o critério da questão do que é falta, né? O que é falta, o que não é falta. O que nós vamos entender como falta, o que não vai ser entendido como falta, que cabe ao árbitro do campo entender. Eu acho que para nós que somos árbitros do segmento, é mais fácil compreender isso. Acho que divulgar isso para o público é importante. Que há situações em que dividem opinião e que vai prevalecer sempre a opinião do árbitro de campo. Acredito que isso ainda não ficou claro, visto o que aconteceu no jogo Espanha e Portugal, o primeiro gol da Espanha, se eu não estou equivocada, uma possível falta do jogador atacante ao recuperar a bola. E na sequência, aquela situação é uma situação que é assim, 50% vão entender que houve falta, 50% vão entender que não houve falta. Então aí prevalece a decisão de campo. Eu entendo que esse ajuste tem que ser feito para massificar esses critérios, que para nós que somos da arbitragem, é claro, mas para o grande público não. Eu acho que tem muitas pessoas que estão indagando, foi falta, por que não marcou a falta no Miranda, no gol da Suíça, um exemplo? Sendo que também é uma situação de um toque sutil. Qual é a intensidade desse toque? E aí prevalece a decisão do campo, né, do árbitro de campo e não do VAR. E aí eu entendo que esses ajustes precisamos fazer, mais na questão de comunicação para o grande público, para que ele entenda a essência do futebol, que o VAR ele veio para ser um apoio, um assistente, mas o grande tomador de decisões continua sendo o árbitro de campo. Eu estava vendo uma matéria relacionada ao VAR. As 16 seleções classificadas continuariam as 16, só que algumas mudariam o posicionamento. Por exemplo, Perfeito. O adversário do Brasil não seria o México, seria a Suécia no jogo da segunda-feira, por exemplo. Então, quer dizer, é algo que veio para acrescentar para o cenário aí do futebol mundial. Mariana Pereira, nossa repórter, quer fazer uma pergunta para Ana Paula? Fica à vontade. Quero fazer. Oi, Ana Paula, prazer. Mariana. Olá, Mariana, boa noite. Boa noite. Eu tenho algumas perguntas para te fazer, mas na verdade vou começar simples. Vou começar simples. Esses árbitros escolhidos pela FIFA para integrarem ali a sala do VAR, eles ficam ali só na imagem, né? Eles ficam Isso. só nesta função.
Eu gostaria na verdade, é mais um comentário seu do que uma pergunta. Ali não poderia ter uma árbitra feminina? Poderia. Eu acho que nós estamos trabalhando para isso, Mariana. Parabéns pela sua pergunta. Acho que temos que trabalhar isso sim, a participação mais efetiva da mulher. Estamos conquistando isso aos poucos, mas estamos falando de uma Copa do Mundo masculina, que lamentavelmente nós ainda não temos uma árbitra no mundo como eu posso te dizer, com as qualificações para estar nesse grande torneio. Eu acredito que está sendo trabalhada, temos uma árbitra na Alemanha, temos uma árbitra americana, existem árbitros aqui na América do Sul que nós estamos trabalhando para que num futuro próximo a gente possa estar de igual para igual com esses profissionais. E falando sobre a sua pergunta, assim, sim, há um espaço em que fique somente os árbitros de vídeo. Para essa Copa existem os árbitros de campo e os árbitros de vídeo. Então esse árbitro de vídeo ele não atua no campo, ele só foi para a Copa para atuar como árbitro de vídeo. Quem pode ocupar duas funções, que pode acontecer, é o caso do nosso brasileiro Emerson Carvalho. Ele foi selecionado não só para atuar como assistente no campo de jogo, como árbitro assistente, assim como árbitro assistente também do VAR. Então ele pode ocupar ocasionalmente as duas funções. Um dia ele está atuando no campo de jogo e numa outra escala ele está como o auxiliar do VAR na função assistente, que é o especialista em regra 11. Agora, estamos no caminho. Aqui no Brasil nós fizemos o primeiro curso, né, de VAR no país, em que tivemos participação das mulheres, que foi o curso que foi realizado de 18 a 22 desse mês, em que tivemos 4 mulheres participando do curso. As 4 árbitras internacionais, 2 assistentes, que foi a Nilza Becker, a Tatiane Safilotti, que são as meninas que atuam na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, a Edna Silva, que é a árbitra que está pré-candidata para o Mundial Feminino em 2019, e tivemos a nossa árbitra que é a mais caçulinha da turma, a Rejane, né, Rejane Caetano, que também fez esse curso como trainee. Então, aos poucos, falando um pouco de Brasil, nós estamos tentando inserir as mulheres em todas as esferas que envolvem a arbitragem brasileira. Ô, Ana Paula, foi questionado muito, até a CBF pediu para fosse divulgada a conversa, né, entre o árbitro central e o italiano, né, que estava no VAR no jogo Brasil e Suíça. Você até mencionou esse exemplo. Sim. Essa conversa aí, dá para você trabalhar, dá para você... Não tem como trabalhar, tem que ser uma conversa mesmo interna entre só o árbitro central e o árbitro responsável no VAR. Como que você vê essa conversa interna? O que dá para melhorar ou não tem o que melhorar? Então, Daniel, na verdade existe um protocolo. O árbitro de vídeo, ele passou a informação que ele, como árbitro, entendia da jogada. E acho que isso foi divulgado, inclusive, em todos os jornais nossos, em que ele fala, né? Eu não ouvi totalmente esse áudio, então, por favor, levem isso em consideração. Eu estou me pautando pelas leituras que eu fiz dos nossos jornais, em que ele fala que houve um toque, né? Mas ele não, quem consegue definir essa intensidade do toque é o árbitro de campo. Então a informação chegou e o árbitro de campo que definiu. E esse é o trabalho em equipe. Eu acho que é positivo essa divulgação desse áudio. Esse é o trabalho que a gente já faz há anos, a comunicação do assistente para com o árbitro, a comunicação do quarto árbitro para com o árbitro, que lamentavelmente antes não era divulgado e sempre falava-se da intervenção externa, né? Esse fantasma aí houve interferência externa. Eu acho que não, a conversa foi a correta, houve a linguagem da interpretação que ele teve e que ele não tinha 100% de segurança para dizer que foi falta e solicitou ao árbitro, informou ao árbitro que ele viu, e o árbitro, mediante ao que ele tinha visualizado, estava bem posicionado no campo de jogo, entendeu que não era o suficiente para marcar uma falta. E se a regra 5 fala que as decisões cabem à interpretação do árbitro, a regra 5 é a regra 12. Então não houve um descumprimento da regra do jogo aí. Nós podemos discutir a interpretação, e ela é muito subjetiva. Ana Paula, Juliana, eu vou fazer 2 perguntas, uma é muito simples, mas é polêmica, se você marcaria falta no Miranda, apesar de não ter feito muita diferença, a gente conseguiu se recuperar e passar em primeiro no grupo. E a segunda é, você falou que a gente está trabalhando aí para colocar árbitras femininas, né, no futuro próximo. Eu li algumas opiniões contrárias a você, dizendo que isso deve acontecer em 30 anos, que não seria tão próximo esse futuro, até pelo número
de árbitras que a gente tem ser mais ou menos 30% do número da FIFA. Como é que você defende essa aí opinião de ser um futuro próximo? Então, acho que é muito relativo, né? Acho que a gente precisa primeiro determinar o que queremos. Eu acho que quando se fala de arbitragem feminina, de futebol feminino, a gente cai muito no empirismo e na falta de conhecimento do que está sendo realizado. Se você me falasse isso há 15 anos atrás, quando eu estava em atividade, eu dizia para você, olha, vamos demorar 30 anos. Então eu prefiro dizer o seguinte, já evoluímos 15. Por que eu digo isso? Porque nós tivemos a última árbitra a participar da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, falando de Brasil, foi a Silvia Regina, numa época em que o número de mulheres no mundo era maior, porém nenhuma atuava em jogos masculinos. O Brasil foi o primeiro, no ano de 2003, a ter um quarteto comandando um jogo de primeira divisão no mundo. E que pouco foi noticiado. Foi muito mais noticiado a participação da alemã no Mundial Sub-17 do que a participação das brasileiras numa primeira divisão masculina no ano de 2003. Então a gente precisa começar a analisar esses pontos. Então, saímos na frente aí. O que faltou para nós? Uma continuidade. Por quê? Porque houve uma mudança que naquela época, no qual eu também tive a honra de participar de grandes jogos da Série A, era exigido de nós um excelente conhecimento técnico e o teste físico feminino. A partir do ano de 2007, passou a se exigir o teste masculino e o conhecimento técnico. E o que começou a acontecer? Houve uma mudança, nós perdemos em qualidade técnica e ganhamos em condição física. Nós tínhamos árbitras extremamente capacitadas na parte física, porém nós não tínhamos a mesma qualidade técnica. Agora a gente está vivendo uma nova era, em que eu digo com muita segurança, eu tenho uma Edna, que ela é boa na parte física e vem avançando na parte técnica, ao ponto que atuou em jogos da Série B o ano passado masculino, atuou em jogos da Série C e da Série D desse ano. Temos a Neuza Becker e a Tatiana Safilotti, que são árbitras assistentes, que já atuam há mais de 5 anos na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, fazendo o teste masculino. Então isso tem que ser valorizado. E está tendo uma mudança de perfil. Isso é importante. E hoje uma árbitra, ela pode chegar no Mundial Sub-17 masculino, no Mundial Sub-20, e por que não sonhar daqui 10 anos, aí eu concordo, em ter uma mulher participando de um Mundial como esse. Não só atuando no campo de jogo, mas também como árbitra de vídeo, como VAR. Isso pode acontecer? Pode. Agora precisa de um trabalho. O que a gente tem que parar é de achar assim, estamos buscando uma igualdade. E essa igualdade ela tem que ser técnica, mental e física. A gente não pode ficar no discurso, eu quero, eu quero. Eu fiz por merecer, tá? Eu tenho condições de tá? Aí sim. Então essa menina merece o mesmo direito que o homem. Aí nós somos minoria, porque hoje o quadro de árbitros são compostos por 400 homens, certo, e eu só tenho 80 meninas, das quais somente 13 são árbitras. Aí se você me pergunta, todas essas 80 meninas passaram no teste masculino? Eu vou dizer para você, não. Infelizmente eu tenho um nível de aprovação só de 20%, que já é um limitador. Então a gente precisa entender um pouco o que envolve, quais são as exigências, para aí sim falar sobre. Por isso que eu acredito que sim, que em menos de 30 anos, eu sou mais otimista. Eu digo que daqui 2, 3 anos vamos voltar a ter uma mulher atuando na primeira divisão. Mas essa mulher vai chegar com qualidade técnica, física e mental. E não por um simples marketing, por uma ação publicitária. Vai chegar por merecimento. Ana Paula, é o Rodney. Eu queria voltar a falar um pouquinho aí sobre a Copa do Mundo. No aspecto disciplinar, uma coisa que chama a atenção é que nós tivemos aqui apenas 3 cartões amarelos até os jogos de hoje, né? Pode ser que tenhamos mais, mas isso chama bastante atenção. 3 jogos. Na Copa de 2014 tivemos 11 cartões vermelhos, tá? Isso, eu estou falando de cartões vermelhos. 3 cartões vermelhos nessa Copa. Perfeito. 11 aqui no Brasil 2014 e 17 em 2010. Isso já é reflexo do VAR ou é uma outra questão relacionada à atitude dos jogadores em campo, o pessoal procurando levar mais a ferro e a fogo a questão do fair play? O que você acha? Qual a sua opinião? Não, Daniel, assim, parabéns. Eu entendo que é já o efeito positivo do árbitro de vídeo. Por que eu digo isso? Porque, assim, imagina, cada seleção recebeu uma palestra de como seria a utilização do VAR. E o que isso iria refletir para a sua equipe, né? Uma agressão fora da disputa de bola, hoje com você com 32 câmeras, que é o que está sendo utilizado para analisar cada movimento. Então eu entendo sim que a conduta violenta, né, a não aplicação do cartão vermelho,
já é fruto de uma mudança comportamental dos atletas, de entenderem que tem aí um grupo de pessoas visualizando as suas ações fora da disputa de bola, e com certeza favoreceu e muito ao futebol essa tecnologia. Já é reflexo positivo do VAR, do VAR, né, na verdade. Ana Paula, seja bem-vinda, aqui a Narjara falando. Eu queria te fazer uma pergunta também sobre o VAR na Copa do Mundo, que vai refletir, na verdade, em outros campeonatos, até aqui no nosso, se realmente a CBF e os clubes entrarem em um acordo e resolverem colocar o VAR aqui no Brasil. Você não acha que essas polêmicas... Oi? Sim, tô te ouvindo, sim. Que essas polêmicas que o VAR está trazendo, elas são mais pela expectativa que o VAR gerava na gente, de tipo... conseguir fazer com que as partidas fossem mais, não sinceras, mas fossem melhor avaliadas do que o resultado que o VAR pode trazer para uma partida de futebol? Eu acho que são 2 pontos. Primeiro, eu acho que a vantagem de você ter o árbitro de vídeo, que é isso que nós já falamos, eu acho que vai diminuir, sem dúvida, o número de infrações, o número de cartões vermelhos, uma melhor conduta por parte dos jogadores, e vamos ganhar em espetáculo. O outro ponto, concordo, foi criada uma expectativa enorme de que com o VAR não iria se ter erro. Não, o VAR ele vem para trabalhar em situações de erro claro, aquele erro claro e evidente que o mundo viu, mas que o árbitro, por uma falha de posicionamento, por um erro de escolha, por ter dado uma advertência a um jogador, e se equivocou, e nessa sequência houve uma jogada nas suas costas e ele não viu uma agressão. Então são situações como eu posso dizer, claras, que você consegue identificar com facilidade. Que qualquer criança que gosta de futebol vai falar: papai, o jogador 5 socou o jogador 8, o árbitro não viu. É nessas situações que o árbitro assistente vai entrar. E a gente volta à situação do jogo do Miranda, que me perguntaram se eu entendo como infração ou não. É muito interpretativo. Eu, como instrutora, eu posso dizer para você, sim, há um toque, mas a intensidade desse toque. Não dá para você cravar 100% que houve infração. E aí o árbitro tem o direito de interpretar essa situação, que é o que aconteceu. Então a gente tem que entender isso. E que está começando a ser assimilado isso agora. Que há situações que vai se manter no campo interpretativo. O árbitro assistente de vídeo ele vai entrar em situações claras e evidentes. Houve um penal, houve um pontapé absurdo que o árbitro não viu. Isso ele vai interferir. Houve um gol de mão, o futebol não aceita gol de mão, e o árbitro não viu, o VAR vai entrar. Agora, situações que dividem opinião igual eu, como instrutor, entendo que uma situação é falta. O outro instrutor entende que não é falta. Nessa situação, prevalece a decisão do árbitro de campo. A regra 5 permite isso a nós e dá essa tranquilidade para desenvolver um melhor trabalho. Vamos minimizar os erros, mas somos humanos e o profissional que está ali também no árbitro de vídeo é humano e ele, infelizmente, vai fazer parte do nosso dia a dia. Não tem como. Ô, Ana, em cima disso ainda, do que você falou, realmente a FIFA... principalmente depois do lance do Miranda e do pênalti no Gabriel, retificou, né, que sim, o VAR ele vai ser usado, entre aspas, em último caso da decisão do árbitro de campo, que realmente ele não conseguiu. Mas a gente viu já nesta Copa do Mundo ele sendo usado para quesitos de cartão amarelo ou não, no lance do Cristiano Ronaldo, nesse tipo de coisa, do impedimento e etc. A minha pergunta para você é: o VAR, ele não pode acabar tornando o árbitro de campo, na perspectiva de fora, como um vilão? Porque, por exemplo, nesse quesito do Cristiano Ronaldo, todo mundo entendeu que o VAR foi chamado para saber se o Cristiano seria expulso ou não, para saber se realmente teria havido uma cotovelada. E no entendimento do árbitro de campo, foi uma falta para cartão amarelo. Então, sim, quando a gente chama o VAR, e aí o mundo inteiro tem acesso a essas imagens, e sim, tem que prevalecer ainda a opinião do árbitro de campo, a decisão final é dele, não pode acabar tornando o árbitro de campo um vilão? Não vejo dessa forma, porque primeiro aquela jogada o árbitro não viu. Então, assim, tanto não viu que ele não aplicou punição nenhuma. Então o jogador sequer seria advertido.
E sim, o VAR solicita o árbitro para fazer uma revisão porque entende que aquela jogada poderia ser de cartão vermelho. Acho que isso é importante colocar. Poderia ser, a juízo do árbitro. E por isso que ele solicita ao árbitro que vá revisar a jogada. E ao rever a jogada, o árbitro, que até então não iria dar sanção disciplinar nenhuma, isso é claro, a gente tem que colocar isso, ao rever as imagens, entendeu que aquela infração não era para vermelho e sim para cartão amarelo e tem que ser respeitado. Então eu acho que houve um ganho sim, assim, se você for analisar que um jogador sequer iria levar uma advertência, ele levou uma advertência, e que numa jogada depois, vamos pensar aí, 5 minutos, 7 minutos depois, ele dá uma entrada para um outro amarelo, você contribuiu para o espetáculo, porque 2 amarelos ele receberia o cartão vermelho. E o Cristiano acabou recebendo hoje, né? E caso então, o Portugal passasse, ele estaria suspenso justamente pela revisão do árbitro. Então está sendo feita justiça. E a gente tem que respeitar a interpretação do árbitro. Claro. Volto a dizer, a regra 5 e a regra 12 permite isso. O que a gente não pode perder é essa essência. O que eu tenho percebido é que me parece que com o advento do árbitro de vídeo, as pessoas querem assim, a decisão final é do árbitro de vídeo. Não. O árbitro de vídeo nada mais é do que um analista que tem ali uma ferramenta a mais que é a imagem para oferecer ao árbitro que veja e ele decide. A decisão final sempre será do árbitro de campo. Ele é o senhor do jogo. E só uma curiosidade até um pouco mais pessoal. Desculpa. Imagina, como que é chamada esta conversa? O VAR, ele revê o lance, ele conversa com o árbitro, coisas do tipo, naquele lance aconteceu tal coisa, e se o VAR é chamado, o árbitro é obrigado a ouvi-lo? Em geral, na verdade, o que acontece? Durante o jogo, várias situações. E o árbitro de vídeo, ele vai falar um possível penal ou possível não penal. Você, árbitro, marcou o penal. Eu, ao analisar o vídeo, ao analisar o lance, entendo que aquela situação não é um penal. Então, o que eu faço? Sugiro revisão. Sugiro. Então, a palavra é sempre sugiro. Sugiro a revisão. Cabe ao árbitro central, se está bem posicionado, falar, não quero. Estou seguro do que decidi. Não, vou revisar. E aí, ao revisar, ele pode confirmar a sua decisão ou mudar a sua decisão com o recurso da imagem. Volto a dizer, a decisão final é dele. Agora, situações de fato, isso eu estou falando de situações de interpretação. Situações de fato. O árbitro marcou um penal, porém a bola estava fora, não estava dentro da área penal, estava fora. E eu, na imagem, tenho certeza que a bola estava fora. Nesse caso, não há sugestão de revisão. Eu vou informar ao árbitro. A infração ocorreu fora da área. Porque ele marcou o penal. Entende? Aí é uma situação de fato, não é uma situação de interpretação, é uma situação de fato. Aí sim você passa a informação, como aconteceu na situação de impedimento, é uma situação de fato. O jogador não está em posição de impedimento. Gol. Não é interpretativo. Não é interpretativo, é uma situação de fato. Então, nesses casos, o árbitro acata. Em outras situações, uma situação de impedimento que pode ser interferência no adversário, que cabe interpretação. Nesse caso, você vai falar, sugiro revisão, o VAR, sugiro revisão de possível impedimento, interferência no adversário, que é um termo técnico. O árbitro vai visualizar essa imagem e ali ele vai entender se houve ou não interferência. Volta novamente para a decisão de campo. Por quê? Porque entramos num cenário interpretativo. Mas ele pode compreende? Ele pode estar 100% convicto e dizer, ok, mas, entre aspas, não aceito sugestão, não quero rever. Pode, é o direito dele, a decisão é dele. Certo? Então é importante deixar bem claro para o nosso público que o assistente, o árbitro de vídeo, ele é um assistente. Ele sempre vai sugerir. A única situação que ele entra para resolver são situações de fato, claras. Como as que eu citei, de bola dentro ou fora da área penal, bola em jogo ou fora de jogo, situação da regra 11, situações que são claras. Uma mão clara que o mundo viu, só o árbitro que não, aí não cabe interpretação. É fato. Tá bem? Maravilha. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde. Aqui é Camila. Eu tenho uma dúvida referente a algo que tem acontecido muito no futebol e que me incomoda demais, que é a cera que os times que estão ganhando, eles fazem, geralmente.
Aí eu fico pensando, o que fazer para combater isso? Será que ter um médico neutro no estádio e acionar o carrinho rápido, tirar esse jogador logo? Ou tem que esperar mesmo esse atendimento ali? Será que o VAR teria como intervir de alguma forma para poder analisar esses lances? Mas é uma coisa que ando muito ultimamente no futebol, né? O fair play, né? Falso. Na Copa a gente viu muito também, os times estão ganhando, caindo bastante. O que a gente poderia combater isso aí? E o VAR não vai conseguir interferir nisso. Sinto te dizer, mas isso não está no protocolo do árbitro assistente de vídeo, né? Não faz parte do protocolo, então ele jamais vai interferir nessa situação de perda de tempo, vamos falar assim. Isso passa muito pelo controle do árbitro ter um controle da consciência por parte das equipes também, que ali ele está jogando para um grande espetáculo, para um grande público, mas é mais controle de jogo, está mais na mão do árbitro central e de seus assistentes e quarto árbitro do que de qualquer outro profissional. São 18 horas e 44 minutos, agradecendo a Ana Paula Oliveira, atenciosa conosco aqui da Rádio Trianon. Ana Paula, a última pergunta, uma pergunta fácil. Por favor, fui bombardeada aí, hein? Tô brincando. Tá Na verdade, eu gostaria de finalizar antes. Ou eu faço uma e você finaliza? Então vai, faça. Eu só queria que você comentasse um pouquinho, Ana. Foi em 2017 que você foi convidada pela FIFA para integrar a equipe de professores num seminário de preparação de arbitragem para o Mundial Feminino, próximo da França, foi isso? Não, na verdade, vamos explicar esse processo, né? Na verdade, fui árbitra FIFA, hoje sou instrutora FIFA, estou no meu 2º ano como instrutora FIFA. Nós temos um grupo de profissionais da América do Sul, árbitras, que são pré-candidatas. A Conmebol reuniu seus instrutores internacionais e criamos um projeto de desenvolvimento da arbitragem sul-americana, no qual eu sou responsável por 4 países, que é Brasil, Equador, Colômbia e Venezuela. E desses países nós temos o Brasil, que tem uma pré-candidata, né, ao Mundial, e aí sim a gente está fazendo um trabalho de preparação com essas profissionais. Mas eu ajudo só a brasileira? Não, eu ajudo a equipe brasileira, a equipe chilena, que também está indo, a equipe uruguaia, a equipe paraguaia, que foram as que estão na reta final, e a equipe argentina feminino. Eu, como instrutora, tenho a obrigação de ajudar na parte técnica, tudo que envolve conhecimento técnico, com que essas profissionais da América do Sul possam ir melhor qualificadas para o Mundial Sub-20, para o Mundial Sub-17, e dessa maneira realizarem o seu sonho. Faço parte da equipe de preparação, como eu falei, mas sim, existe uma sondagem para que no futuro eu venha compor, de fato, um futuro projeto de preparação para árbitros mundialistas, que aí não seria só da América do Sul. Seria do mundo, mas ainda não é um processo, isso ainda não é real. Eu hoje estou focada nas árbitras sul-americanas. Maravilha. Muito bem, Ana Paula. Prometo que é a última pergunta agora. Não, tá? Estou à disposição. Mariana se retira do estúdio. Estou à disposição. Porque essas mulheres aqui, eu vou te falar uma coisa, viu, Ana Paula? Não, e as perguntas foram ótimas. E a gente tem que falar mais do feminino, sim, e depois eu vou fechar falando um pouco mais sobre isso. Claro, o microfone estará aberto aqui para você. É uma pergunta fácil, mamão com açúcar, e eu sei que você vai responder de olho fechado. Qual que é o melhor árbitro hoje que está pitando a Copa do Mundo? E depois o que está pitando o Brasileirão, né? Vamos complicar um pouquinho. Olha, eu tenho que puxar eu vou ter que puxar a sardinha para o nosso árbitro, né? Eu acho que o Sandro Meirahit, juntamente com seus 2 assistentes, juntamente com o Wilton Pereira Sampaio, que é o árbitro de vídeo, o Mauro Viana, que é aqui da América do Sul também, vem realizando uma boa participação. Foram 2 grandes jogos sem ocorrências. E é a arbitragem brasileira que está lá e está fazendo o seu melhor. É um árbitro diferenciado, é um poliglota. Temos que defender o nosso lado, né? Aí você vai me dar, em vez de colocar um ponto final, você me dá uma vírgula. Para continuar a pergunta, então. Lá vem você, Daniel, vai. Por que, então, os jogos do Sandro Meirahit aqui é tão complicado, sempre gera confusão, e na Copa do Mundo, e não é a primeira Copa que ele apita, aqui no Brasil ele fez uma belíssima Copa do Mundo também, e agora você está rasgando elogios para ele. O que muda então na cabeça do árbitro para o campeonato nacional para o Mundial?
Aí eu vou te lançar o desafio. Quando o Sandro Meirahit retornar, por favor, pergunte isso a ele. Ele fez uma Copa do Mundo extraordinária no Brasil. Fez. E está repetindo a atuação agora na Rússia. Eu gostaria de ouvir essa resposta, Daniel. Te lanço o desafio. Olha, se você me liberar a assessoria... Porque os árbitros não conseguem falar com a gente. Se você me liberar 5 minutinhos com o Sandro, eu prometo que eu arranco essa resposta. Conversa. Ele vai atender. O Sandro atende a imprensa, sim. Então, vai te atender quando retornar. Então eu vou pedir para nossa repórter Mariana, que fez o contato com você, você repassar o contato dele e eu vou te repassar a resposta dele, tá bom? Fechado, combinado. Então tá bom. Que simpatia, Ana Paula Oliveira falando aqui conosco. Muito obrigado, viu, Ana? E deixe seu recado final pra gente, por favor. Não, primeiro eu quero agradecer a vocês, parabenizar as meninas que estão aí, trabalhando. Eu acho que hoje a campanha, né, que eu ia colocar jogando, mas o campanha, deixem elas trabalhar, acho que serve não só para as meninas da comunicação, mas também da arbitragem, as próprias jogadoras. Eu acho que todas que estão envolvidas no esporte de uma forma geral merecem mais respeito. E sim, meninas, o nosso espaço ainda é pequeno. Não vou dizer para vocês que não é. Mas se buscamos igualdade, sabemos que teremos que trabalhar 3, 4 vezes mais para alcançar um espaço. Mas que chegamos com solidez, com competência, com qualidade e não com vitimização e não utilizando sempre a discussão de gênero para nos colocarmos como inferiores. Vamos deixar a discussão de gênero quando eu tiver a mesma competência, a mesma qualidade, o mesmo preparo físico, o mesmo preparo mental, e aí eu vou falar, eu só não tenho espaço por isso. Mas para isso eu preciso atingir todos os índices. Aí sim vamos entrar nessa outra seara. Senão eu não posso, porque eu não posso brigar por uma igualdade utilizando um discurso de minoria. Tá bom? Agradeço a vocês e vamos seguir na luta por um espaço maior para nós, que temos aí um mercado imenso e que todo profissional que tem qualidade, independente da sua opção, merece um espaço no mercado de trabalho.